pessoal, tudo certinho com vocês? Você já percebeu que alguns objetos que nós utilizamos têm a capacidade de facilitar a nossa vida? Verdade! Por exemplo, um patins. Se não tivessem rodinhas no patins, seria muito difícil deslizar sobre o chão sem as rodinhas com ele, não é verdade? Então, esses objetos que facilitam, por exemplo, algumas brincadeiras e várias outras atividades do nosso dia a dia são as máquinas simples. A aula de hoje é sobre para que servem as máquinas simples e está no livro didático nas páginas 19 e 20. Então vamos lá! Quando nós falamos de máquinas simples, às vezes nós pensamos que são objetos muito complexos, como, por exemplo, os computadores que fazem várias funções, interfaces, etc. Mas não precisa ser tudo isso. A palavra máquina, na verdade, é qualquer instrumento que nos ajude a realizar qualquer tipo de atividade, porém, utilizando menos força, ou seja, a força que nós vamos aplicar para fazer aquela máquina funcionar vai ser menor do que uma força que a gente aplicaria num objeto sem utilizar a máquina, não é? Mesmo podendo ser muito simples, e é por isso que nós chamamos de máquinas simples. Mas afinal de contas, então, quais são as máquinas simples? Vou dar alguns exemplos que eu tenho certeza que vocês já viram. Martelo, roda, rampa, são alguns exemplos de máquinas simples, viram? É fácil de identificar. Mas nós também falamos que as máquinas simples nos ajudam, porque com elas nós vamos utilizar menos força. E aí, você sabe o que é força? A força é a alteração de um estado de um corpo. E esse corpo pode ser um objeto qualquer, não é necessariamente o nosso corpo, tudo bem? Vai alterar o estado desse corpo. Um estado que antes estava parado, né? E agora vai estar em movimento, tudo bem? Por exemplo, quando nós temos uma bola está parada. Para que a gente comece a jogar qualquer esporte que seja com essa bola, nós precisamos colocar força nela, para arremessar, por exemplo, ou para chutar esta bola. A mesma força, por exemplo, a gente vai utilizar para empurrar carrinhos para brincar, ou até mesmo para movimentar os carrinhos no mercado. Então, a força nós fazemos sobre os objetos. Então, vamos falar um pouco mais sobre as máquinas, que nos ajudam, então, a colocar menos forças para fazer várias atividades, não é? Existem vários tipos de máquinas, como nós já falamos. As máquinas mais simples e as máquinas mais complexas, né? Dentre todas essas máquinas, nós podemos citar computadores, martelo, máquina de lavar, as rampas, parafusadeiras, rodas e várias outras. E como nós vamos diferenciar as máquinas simples das outras máquinas todas? É fácil, é? Simples. As máquinas simples são aquelas que nós utilizamos no nosso dia a dia para facilitar as nossas atividades. Agora, então, vamos conhecer 4 tipos de máquinas simples que são super importantes no nosso dia a dia para nos ajudar com as nossas atividades. Será que você conhece alguma? Já usou alguma delas? Eu tenho certeza que sim. Então, vamos ver. São elas a roda, a polia, a alavanca e o plano inclinado. O plano inclinado, nós conhecemos ele também como rampa. Então, plano inclinado é a mesma coisa que a rampa, tudo bem? Estas 4 máquinas nos permitem fazer atividades utilizando menos força, ou seja, facilitando o movimento. Agora que nós já sabemos o que são as máquinas simples e conhecemos alguns exemplos de máquinas e reconhecemos elas no nosso dia a dia, vamos às atividades. Então vamos lá, pessoal, iniciando as nossas atividades pelo livro didático, em lápis na mão, página 24, vamos iniciar pela atividade número 1. Atividade número 1. Assinale a alternativa que completa a frase a seguir. A frase é: utilizamos muitas máquinas simples em nosso dia a dia. Essas máquinas são importantes porque possibilitam... Agora vamos ver quais das assertivas se encaixam aqui perfeitamente. Então vamos ver a primeira. Deslocar objetos fazendo menos força. Com certeza. Esse é o principal objetivo ao utilizar as máquinas simples.
deslocar objetos fazendo menos força. Pode marcar a primeira. A segunda assertiva fala: deslocar objetos sem fazer força alguma. Se a gente não fizer nenhuma força, o objeto vai se mover? Não, nem utilizando a máquina simples, né? Então, com a máquina simples, a gente vai fazer menos força. Agora, força nenhuma, não. Daí a gente não vai deslocar nenhum objeto, não é verdade? Então, não vamos marcar a assertiva número 2. A terceira diz assim: deslocar objetos fazendo bastante força. Não, né? Pelo contrário, fazendo pouca força. Então, por isso, nós também não vamos marcar a terceira assertiva, vamos marcar somente a primeira. Então, vamos ver como ficou a frase? Utilizamos muitas máquinas simples em nosso dia a dia. Essas máquinas são importantes porque possibilitam deslocar objetos fazendo menos força. Então, nós vamos marcar somente a primeira. Agora, vamos fazer a atividade número 2, ainda na página 24 do livro didático. Atividade 2. Observe a ilustração de algumas crianças tentando empurrar e levantar caixas. Então, vamos ver aqui a ilustração. Parece que as caixas estão muito pesadas. E olha a força que as crianças estão fazendo para deslocar essas caixas, né? Estão fazendo muita força. Então, tá demandando muito esforço para movimentar essas caixas. Vamos ver o que a questão pede. De que forma seria mais fácil executar as atividades ilustradas acima? Essa é muito fácil, nós já sabemos. Como que essas crianças poderiam movimentar as caixas fazendo menos esforço? Utilizando máquinas simples. E aqui tem uma máquina simples específica que ia fazer toda a diferença para ajudar essas crianças a movimentarem essas caixas. Vamos continuar a atividade. Faça um desenho que represente como você realizaria esses movimentos. Então, vamos lá. Eu vou colocar o meu desenho aqui dentro do quadro. Vocês colocam os desenhos de vocês depois. Podem fazer do jeito que vocês quiserem, pintar da cor que vocês quiserem também e deixar o desenho bem bonito, tá bom? Então, vamos lá. Eu desenhei um carrinho. Como assim um carrinho? Olha só, eu tenho máquinas simples nesse meu carrinho. Quais são essas máquinas? As rodas, olhem aqui. As rodas são máquinas simples. E nós sabemos que há muito tempo o ser humano utiliza a roda para utilizar a transportar objetos pesados. Olha aquela caixa pesada. Ela ainda está aqui em cima. Mas para movimentar essa caixa em cima do carrinho com as rodas, vai ficar muito mais fácil.